Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Obrigado. Alô, amigos de Sabe Caxias by Bitcom, muito bom dia. Estamos no ar, segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020, terminadas as eleições, pleitos importantes e em todo o Brasil e também em Caxias do Sul. Nós temos hoje a alegria de comentarmos aí muitas questões políticas importantes e nós trazemos aqui para este programa também dois analistas políticos, né? Um envolvido diretamente com a política, que é o ex-presidente do PDT Caxias do Sul, Alfredo Paim, e também aquele Nudala Santa Neto, que é analista político, que é articulista aí de alguns veículos. Nós vamos conversar em seguida. Antes disso, vamos voltar às 13 minutos. Muito bom dia para você, com o apoio da Sofia Soares e do Cleber Portela e toda a nossa turma. E vamos rapidamente às manchetes, né? 2 minutos para as manchetes nacionais, porque representa aí o retrato do Brasil de eleições, não é? Folha de São Paulo. PSDB governará maior população pelo país e pode ficar mais pulverizado. Aulas, pandemia, finanças e plano diretor serão entre desafios de Covas para 2021, isso lá em São Paulo. Em novo mandato, Covas terá vereador do DEM em tropa de choque e aliados para acomodar. Maguito Vilela, do MDB, internado com Covid, acorda com a sedação e recebe notícia de que foi... Nova política ficou velha cedo demais e a esquerda perdeu o discurso, diz a ACM Neto. Com novas derrotas, Bolsonaro consolida fiasco como cabo eleitoral em 2020. Barroso ironiza críticas às urnas eletrônicas e enaltece a eleição em meio à pandemia. Algumas manchetes também agora do Jornal Sul. Mercado financeiro menor do PIB brasileiro sobe a estimativa de inflação para 3,54% em 2020. Caxias do Sul após jogar documentos no rosto da mesária. Calma, cidadão. O presidente eleito do departamento do Joe Biden quebra o pé após acidente em brincadeira com o sertão. O prefeito eleito de Porto Alegre promete 4 anos de muito trabalho. O Correio Brasilense também traz alguns destaques para hoje. Enfraquecidos, eleição aponta despolarização. Aliás, foi, provavelmente essa questão da radicalização da política. A abstenção surpreende, chega a 29,4%, bate o recorde de não votantes. Isso nós temos analisado desde o primeiro turno. Algumas manchetes aqui do Correio Brasilense também temos também a notícia de que o Reino Unido deve começar a vacinar nos próximos dias. Ainda aqui em Caxias do Sul, também definida a questão, segundo o Domênico, no comando de Caxias do Sul, chefe do jornal Pioneiro. União não é a palavra. Autoridades e lideranças caxienses dizem que esperam o novo prefeito eleito. E a democracia tem que saber perder o Vargas após o resultado do segundo turno, Foi gentil para o Vargas e é uma liderança política forte da nossa cidade, merece todo o respeito. Parabéns aos caxienses também por esta nossa eleição em Caxias do Sul. E nós temos então, para ilustrar hoje o programa, 10 horas e 16 minutos, um diálogo, que fiz com dois analistas, o ex-presidente do PDT, Alfredo Paim, e o Aquilino Nudala Santa Neto, como anunciei. Se está no ponto de Sofia, nos acompanha. Bem interessante, várias análises políticas sobre
sobre a situação nacional, sobre o futuro do Caxias do Sul, sobre a relação do Cláudio Domênico com a Câmara de Vereadores. Gente importante também falando aqui em Sabe Caxias. Está no ponto? Vamos lá, Sofia. Alô, amigos de Sabe Caxias by Bitcoin, muito bom dia. Estamos começando a semana quente na política nacional, em Caxias do Sul, e muitas questões aí para todos nós analisarmos. É um prazer estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila, você que não me conhece, é um prazer. Você que já me conhece, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui no nosso programa. Estamos começando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcoin, a Bitcoin TV, que tem aí como CEO em toda a empresa Bitcoin, Fabiano Vergani e a Alessandra Vergani nos ajudando na direção também, e claro, é a gestão da TV aqui, do Cleberson Portela, a Sofia Soares nos auxiliando também aqui no auxílio luxuoso nas férias do Edinho Soares, e vamos lá, né? Muitas coisas aconteceram ontem. Hoje, segunda-feira, estamos aí no dia 30 de novembro e estamos com um novo prefeito, Adilode Domênico, do PSDB, eleito, numa disputa bela com o Pepe Vargas, do PT, e as análises aqui, né? As análises aqui são imparciais e temos a honra aqui de ser pessoas que conhecem a política local, né? Temos aqui o especialista, analista político, filósofo, né, escritor e, entre outros, né, atributos, Aquilino Dalla Santa Neto, e também, né, o ex-presidente do PDT, figura conhecida da cidade aqui de Caxias do Sul, Alfredo Paim. Quero cumprimentar primeiramente Aquilino, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Bom dia, Miguel, a ti e a todos que te acompanham no teu programa. Bom dia a todos e prazer em estar contigo de novo, com vocês, contribuindo com algumas observações e colocações. Legal. Paim, prazer, uma honra. Bom dia. Prazer é meu. Bom dia, Brambila. Bom dia a todos que nos assistem aqui pelo Sabe Caxias. É um prazer estar contigo pela primeira vez. Legal. Sabe Caxias, que segue aí no nosso dia a dia e com mudanças prevendo aí para o ano que vem na Bitcoin TV. Enfim, bom, vamos por partes, né, como dizia. Primeiro eu quero uma análise de vocês, eu vou começar pelo Aquilino, né, por ordem alfabética, dá quase na mesma, mas os dois começam com A, vou começar pelo Aquilino e depois o Alfredo, uma análise desse pleito de ontem, por gentileza, Dalla Santa, como você viu, qual o resultado, enfim, qual é o teu pensamento sobre isso? Foram 2 semanas de observações da campanha, inclusive dos dois candidatos, inclusive na rua, nas reuniões, nos comitês, mas foi, de certa forma, surpreendente o resultado, essa vantagem extensa do candidato Adiló, prefeito eleito agora, porque não era muito esperado, porque a gente estava analisando e se baseando na questão dos 12% de indecisos. 12% de indecisos. Então, a gente ficava projetando um crescimento do PEP além dos 40%. Então, de 35% no primeiro para apenas 40%, 41% no segundo, aliás, no segundo turno ele está com esse percentual. Na verdade, ele cresceu muito pouco em relação ao outro candidato. Claro que daí o fator Adiló teve o fator Neri, teve o apoio do ex-governador Sartori, o apoio dos outros partidos também que envolveram a coligação depois do primeiro turno, e o apoio de todos os ex-candidatos a prefeito também, isso teve o seu peso. Mas uma coisa que eu achei estranha foi a questão do debate. O candidato Pepe venceu o debate. Então, a gente entendeu assim que... E isso é uma observação de outros jornalistas também, que fizeram uma observação a respeito disso agora no final da tarde.
E eles chegaram à conclusão que debate não vence mais eleição. E isso está se tornando cada vez mais uma realidade, uma constante. Mas o que eu acho que o fator principal, talvez o Paim venha concordar comigo, tenha sido a intensificação da campanha nas ruas do candidato Adiló em relação ao candidato Pepe, que talvez isso tenha até, inclusive, revertido algum voto pro candidato Adiló, voto que já tinha ido para o Pepe no primeiro turno, talvez tenha, inclusive, até revertido em algumas zonas, em algumas urnas que tinha sido contabilizado voto para o Pepe, e alguns, de repente, o que está se vendo que tenha revertido para o Adiló. Devido a quê? Devido à campanha nas ruas, a maior intensificação, ao apoio recebido dos outros candidatos, também isso pode ter tido um peso, e talvez o percentual de indecisos que estava projetado aí de entre 12%, 13%, 14%, talvez também tenha sido fundamental para esse resultado. Eu acho que tenha sido predominante até. Então, agora não se esperava essa larga vantagem. Não se esperava, acho que ninguém esperava, até porque as próprias pesquisas não apontavam tanta diferença assim, nem de um e nem de outro. Estava quase assim, projetando um empate técnico até, se fosse o caso. E na projeção de pessoas que estavam acompanhando, todo mundo falava, olha, vai ser de 2%, 3% para cá, né? Seja independentemente quem ganhar, vai ser uma margem de 2%, 3% só. Então, foi uma vitória importante para o PSDB, Caxias do Sul, né? Uma chapa pura, a vice dele também do PSDB. Ele também obteve o apoio do ex-prefeito Mansueto, que foi, de certa forma, importante. E eu acho que agora está se consolidado mais uma derrota do PT em Caxias do Sul. Talvez isso tenha, agora vá trazer algumas consequências dentro do partido para algumas mudanças que devam acontecer, né? E vamos ver agora, a partir dos próximos dias, o que a gente vai acompanhar pela imprensa local. Legal, análise aí do Aquilino Dalla Santa, o primeiro momento, nesse início aqui de programa. Nós temos dito aqui, Paim Dalla Santa, no programa, ao longo da campanha e ao longo do tempo, que com este momento, né, de pandemia, que o capital político valeria muito, e ambos mostraram isso, tanto o Adiló como o Pepe. Eu concordo que o debate realmente, né, para a nossa sociedade não tem tido tantos atrativos como deveria ter. As questões políticas não são discutidas como deveriam, e esse é um problema até que temos comentado aí com outros momentos, né, de diálogo, enfim. Agora, essa questão, né, nacional, inclusive, né, sempre coloquei como importante. Alguns dizem que não. O próprio Mansueto disse aqui no primeiro turno que as eleições municipais são diferentes. O Alfredo Paim, né, que também pertence aí ao PDT, como vê esta realidade? Os analistas, né, já dizem, e pelo resultado das urnas, o Centrão, né, foi o grande vencedor, tanto que o MDB elegeu o maior número de prefeituras em todo o Brasil, né, Paim? Bem, Brambila, tem uma série de aspectos que nós precisamos analisar quando a gente vai olhar o resultado do pleito em Caxias do Sul, né? Então, creio que essa é uma primeira avaliação. Eu confesso que eu não olhei ainda os números finais, né, durante a noite, porque me recolhi cedo e agora, conversando contigo aqui, nós vamos ter possibilidade de analisar mais profundamente, graficar isso com relação às eleições anteriores. Nós temos que olhar esse resultado também, porque, querendo ou não, esse resultado ele não está descolado de forma alguma da questão nacional, no meu entendimento, né? Por uma série de fatores. Eu estive na rua no primeiro turno, acompanhando a candidatura a vereador de um companheiro de partido, né, ajudando a coordenar.
estive acompanhando direto e proximamente a campanha do Nesplo, nosso candidato a prefeito, né, no primeiro turno, e a gente viu no segundo turno, né, um processo onde uma parte do PDT acompanhou a candidatura vitoriosa do Adiló, que é uma parte importante, porque são talvez as figuras mais expoentes do partido na cidade, e por isso mesmo com talvez maior relevância eleitoral, né? O ex-prefeito Alceu, o próprio Nesplo como candidato, e cercado de outras figuras, como o ex-deputado Calil, e por aí vai. E, do outro lado, um grande contingente do meu partido, talvez aí a maioria dos filiados, 80% da executiva do partido, 80% do diretório, acabaram, eu entre eles, muito embora não integrante hoje do diretório do partido, apoiando a candidatura do Pepe no segundo turno. Nós, olhando o resultado e medindo exclusivamente números, nós vamos perceber aí alguns fatos, né, concretizados no resultado final. Em primeiro lugar, o Pepe, na verdade, faz uma votação nesse primeiro turno da eleição, batendo num limite assim, de teto da possibilidade do PT, né, da coligação para frente Caxias. Eu dizia isso 2 semanas antes de iniciar a campanha do primeiro turno. A gente fez uma avaliação com o partido da Rede Sustentabilidade, o Partido Verde, né, o PDT, e a gente, com o candidato Nesplo à época, e fizemos uma projeção de números, o Aquilino Dalla Santa comigo e outras pessoas, fizemos uma projeção de números, né, do que podia ser o resultado da eleição, e eu dizia lá, o Aquilino vai se recordar disso, se falava numa possibilidade da coligação do Pepe fazer de 27% a 30% dos votos. E eu dizia na oportunidade que entendia que podia ultrapassar a barreira dos 30%, né, dado uma série de fatores, mas que esse ultrapassar estaria batendo num teto, num limite da possibilidade eleitoral do PT em função do cenário nacional, regional e local. E aí nós olhamos um resultado de 34% no primeiro turno, do candidato hoje derrotado, né? Em certo sentido, e vitorioso em outro, e que no segundo turno, dado aos apoios que recebeu, né, houve uma pequena transferência de voto. Ele precisava sair de 34% e ia a 50% para vencer a eleição, 50% mais um. Então ele precisava crescer 16% e ele cresceu 6%. Né? Então faltaram 10% de crescimento. Por que não cresceu tanto? Nós verificamos já no primeiro turno, por exemplo, na base do próprio PDT, e eu dizia isso essa semana agora que passou, que findou hoje, né? Eu dizia aos meus companheiros, o pessoal que estava conosco nesse processo, que a gente verificou que no primeiro turno, uma parcela de filiados do PDT votou no Pepe no primeiro turno. Então, a gente que votou em vereadores do partido, pessoal histórico, que tem mais de 15, 20 anos de filiação no PDT, e não satisfeitos com a coligação que o partido fez com o PP, também não satisfeitos com um processo de endireitamento, vamos dizer assim, do PDT, o PDT se aliando a uma candidatura do PP e trazendo, inclusive, a Caxias, uma espécie de nacionalização da campanha, foi o único que fez isso, trazendo a figura do senador Reis, que é um expressivo nome do bolsonarismo a nível estadual e nacional, né? E talvez, de certa forma, escondendo as suas raízes. O PDT ficou nesse dilema no primeiro turno. E isso causou um estrago na base do partido significativo. Como eu te dizia, a gente identificou isso no primeiro turno, de uma insatisfação muito grande do filiado antigo do partido com a composição que foi feita. Além do mais, essa composição acabou, porque nós defendíamos uma composição, na verdade, inicialmente, com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Né? E o PSB, por uma série de circunstâncias que ainda vamos ter que avaliar, inclusive com algumas lideranças deles, inclusive, porque alguns candidatos a vereadores deles acabaram apoiando também o Pepe no segundo turno, não foram muitos, mas houveram dissidências, porque também entendiam eles que a coligação deveria ser, como foi construída a nível nacional,
uma costura entre o PDT, o PSB, o PCdoB a nível nacional, que acompanham muitas coisas do PDT, a Rede, o PV, né? Esses partidos a nível nacional, eles têm uma construção conjunta. Em Caxias do Sul foi diferente do resto do Brasil. Caxias, o PDT fez uma escolha de caminhar pela direita. E trazendo, inclusive, como eu disse, o senador aqui, que é um bolsonarista convicto. Esses aspectos todos, eles criam uma certa confusão no eleitor e no filiado do partido. E criam certas dissidências, né? E que ocorreram nessa eleição. Então, eu diria assim, mas muito embora o PDT tenha ficado fora do segundo turno na coligação por um detalhe, e aí depois de passar do pleito, vindo a derrota, há de se dizer, e é verdade, que é mais fácil analisar, e às vezes quando tu está no momento anterior, tu não enxerga certos problemas, ou aquele que enxerga se vai falar, ele é colocado de lado, não é ouvido, tu vai colocar para baixo o contexto, isso não ajuda, isso não colabora. Então, certas críticas no período eleitoral, elas são, às vezes, difíceis de serem vistas e aceitas, né? A verdade é que o PDT errou há 4 anos atrás, e errou feio quando uma decisão pessoal do ex-prefeito de não concorrer foi acatada sem muita resistência no partido. Houve uma nomeação de uma candidatura sem uma discussão interna no partido, e já naquele momento se criou certos constrangimentos no partido. O erro se repetiu desta vez, né, com a mesma forma de indicação e de sustentação política, né, e o resultado veio a se colher, não só por esses aspectos, mas por outros aspectos também. Então, são feridas, são questões que lá dentro do PDT elas terão que ser agora analisadas, elas terão que ser, desculpe a expressão, né, feridas que terão que ser lambidas, né, para a gente olhar e realmente enxergar que caminho o partido vai seguir em Caxias do Sul daqui para frente, haja vista que, a nível nacional, o partido tem uma construção toda das coligações, vamos dizer assim, sistematicamente sendo construídas pelo campo da centro-esquerda. Então, há esse processo a ser visto, né? Nós não, eu quero dizer assim, eu acho que lá no PDT nós vamos ter que fazer uma reconstrução do partido. Nós teremos que começar sem fazer terra arrasada, né? Sem desprezar ninguém, respeitando internamente todos os processos, né? Até porque o partido tirou no segundo turno uma liberação dos filiados, então, com um acordo de a gente não agredir-se de lado a lado, muito embora pequenas figuras do partido, figuras insignificantes do partido, tenham o partido para um processo de provocações, isso tudo internamente lá o partido terá que corrigir. Mas quero também dizer, para não ficar só no PDT, que eu acredito que hajam outros derrotados. Acho que o PDT é não o maior derrotado. Acho que o maior derrotado desta eleição, né, são algumas figuras políticas. De um lado, o Alceu, no PDT, e de outro lado, o Sartori, no MDB. Veja que o Sartori cometeu um erro gravíssimo. Ele menospreza ou desconsidera, ou ele não quer constituir uma aliança com aquele que é o seu coordenador de campanha, seu chefe de gabinete, a sua projeção política, que é o Edson Nesto, no nosso partido, e quando se procura agora se procurava uma aliança ampla com o PDT, com o Nesto encabeçando, com o PSB ou com o MDB de vice, e uma aliança com esses 3 partidos, não houve esse entendimento, e aí entra questões também de relações do PP nesse conjunto de forças. O PP acabou colocando o PDT numa condição, olha, se vocês nos derem a vista, nós coligamos com vocês. O PDT acabou fechando, talvez, intempestivamente, muito apressadamente. Aí são coisas que têm que ser analisadas com calma, né? Porque eu também não participei dessa linha de frente de costuras. E aí, de um outro lado, o MDB e o PSB fecham uma aliança entre si, quando deveriam, no meu entendimento, PDT e PSB estarem juntos. Bom, e aí sim, se o MDB ficasse de fora dessa aliança, podia ele costurar com o PP. Mas são conjecturas que não se formalizaram e que a gente deveria ter construído. Então, assim, muitas coisas nós vamos ter que analisar daqui para frente. Pontualmente, com relação ao resultado do pleito, como o Aquilino se referia a algumas situações pontuais, eu quero referir aonde eu acompanhei hoje o pleito. Lá em Fazenda Souza são 6 urnas, né, 6 sessões eleitorais. O Pepe, no primeiro turno, fez 541 votos. No segundo turno, ele fez 499. Ele reduziu 42 votos.
Isso tem que ser avaliado. O que houve nesse processo, que no interior, onde o PT nunca venceu uma eleição numa primeira rodada, ele foi o mais votado nesse primeiro turno dessa eleição, né, diferente de outros, e ele acaba reduzindo votação. Eu não sei nos outros distritos, porque eu ainda não analisei as urnas dos outros distritos, mas peguei um distrito específico, onde eu conheço, onde eu moro, enfim, para olhar, e isso tem um indicativo aí. Então, são questões que nós vamos ter que analisar, né? Eu acho que eu me alonguei um pouquinho demais nesse primeiro tempo aqui, e eu gostaria de te ouvir, também ouvir mais o Aquilino, né? Depois fazer umas outras considerações que eu acho importantes que a gente tem que fazer, mas só referendar isso. Eu acho que o partido que sofreu a maior derrota por ter o nome principal de Caxias do Sul foi o MDB, que ficou em quarto lugar na eleição, né? E aí tem o expoente Sartori. E o segundo partido, acho que sofre o maior impacto, é o PDT, o meu partido, né, por ter a figura do Alceu e do Nespolo como figuras principais e que sofre uma derrota acachapante, digamos assim. Bom, e como figura que surpreende positivamente, né, o Adiló, que efetivamente eram poucas as apostas na questão de 90 dias atrás que pudesse ter chance na eleição e que precisa ser analisado, haja vista. E aí, uma cutucada, Aquilino, que eu quero só fechar isso, né? Não, porque não vai dar tempo. A nível nacional, por exemplo, a gente viu uma questão local. Nos diziam na rua, agora no segundo turno, se o Pepe concorresse pelo PDT, se fosse o Pepe, eu votava. Mas eu no PT não voto de jeito nenhum. Então, tem esse aspecto também que tem que ser considerado. E tudo isso, acho que o tempo vai nos mostrar outros caminhos aí. Perfeito. Uma análise importante, eu permiti assim, a fluência, porque quem está por dentro dessas costuras locais, Aquilino, e eu vou passar a palavra para você também analisar e o Paim continuar conosco nessa questão, bem representado aí pela sua experiência partidária, pelas costuras políticas, pela história, né? Eu, como jornalista, e aqui a eleição já está definida, né? Eu vi que o PDT foi o fiel da balança, claro, considerando-se aí o desempenho pessoal dos candidatos, mas também uma profunda rejeição ainda, né, a questão que ficou marcada dessa radicalização, né? Então, quer dizer, do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o maior derrotado de todos, né? O Centrão ganhou, o Bolsonaro sai envergonhado, humilhado, na minha opinião, infelizmente, porque esse radicalismo não serve para ninguém, não particularmente, né? E claro que isso é só uma análise, não considero o PSDB um partido de extrema-direita, acho que Caxias do Sul foi bem nas eleições, nesse sentido, o PDT deve se reconstruir, e essas questões internas aí sempre foram, né, explícitas por líderes fortes como Leonel Brizola, por exemplo, que para mim sempre foi um homem, né, de política séria do passado que precisamos reconstruir. Ou seja, estamos começando uma nova história com cláusulas de barreira partidárias, muitos candidatos, a análise do Paim é correta na questão aí dos apoios, assim, nessa visão, Aquilino, vou te passar a palavra. O que eu acho é que a radicalização, né, do Bolsonaro fez com que se aproximassem, né, e voltasse o PSDB a ter aí uma expressão. Então ficaram três partidos que têm uma certa história. O PT, que eu falo claramente, falo em todos os programas atrás, precisa ainda explicar a figura do Lula, que não tem nada a ver com o Pepe, mas influenciou. Essa ameaça de comunismo, Lula nunca disse que era comunista, né? Pode pegar os programas do passado, ele disse, eu nunca sou comunista, mas isso de colocar o comunismo em questão, não acho que o mundo vai ter uma ameaça comunista, partidos de esquerdas sociais não representam aquele comunismo chinês, russo, cubano, é outra história no Brasil, na minha opinião. Então tudo isso representou um novo debate político em Caxias do Sul, Aquilino. Pois é, tu sabe que eu acho que isso foi um ponto crucial, essa questão, esse radicalismo né, que vem do governo federal, do governo Bolsonaro. Isso desencadeou provavelmente algumas questões aí que, de certa forma, prejudicaram um ou outro candidato. Agora, eu queria te colocar também a questão da influência
do candidato, do deputado Neri, nessas eleições, em apoio ao Adiló, porque foi uma construção de mais de 2 anos, então isso teve o seu peso. E essa influência, esse radicalismo todo que tu colocasse aí, vinda do governo federal, eu acho que não teve tempo, na verdade, muito tempo da esquerda se beneficiar disso. Talvez se houvesse um pouco mais de tempo, talvez o resultado em alguns municípios pudesse ser diferente, inclusive aqui. Mas a questão é que o que o candidato que venceu a eleição representa? Tá? Ele representa o neoliberalismo, ele representa o fim de uma era, inclusive, de repente, né? Porque agora está tendo uma sequência de partidos, né, que foram, ao longo dos últimos 12, 15 anos, aí, tiveram unidos e conquistaram três mandatos seguidos, né? 2 do Sartori e 1 do Alceu. E depois isso foi quebrado, esse ciclo foi quebrado pelo fator guerra, né? Por essa questão do Daniel Guerra, e depois uma gestão complicada, onde né, se percebeu vários atrasos em vários setores do município, e daí venceu agora, depois do impeachment do ex-prefeito Guerra, venceu agora um candidato que justamente representa aquilo que vinha vindo antes do Guerra, né? Até porque ele somou e trouxe esses outros partidos juntos. Então, mas esses partidos, na verdade, eles dão um suporte para o presidente Bolsonaro, porque tu vê, o DEM, né, o PP, o próprio MDB, né, são partidos ali que fizeram a diferença nesse apoio agora para o PSDB, que a gente fica lembrando o Adiló do PTB, mas agora ele é PSDB, o próprio PTB, né, do Jefferson. Então, eles dão um suporte a nível federal para o presidente Bolsonaro, mas eu acho assim que esse radicalismo que tu colocou antes, vinda do governo federal, que poderia confundir e fazer a diferença agora nessas eleições, eu acho que não veio, foi percebido tarde demais para um percentual significativo de eleitores que pudessem participar desse processo de forma mais consciente. Uhum. Então, o que ocorreu na verdade? Porque o voto consciente é aquele voto feito sob uma análise política, sobre uma pesquisa, sobre um acompanhamento nos debates. Os debates foram prejudicados pelo alto número de candidatos também, porque daí não houve tempo de cada candidato expor o seu projeto político, as suas intenções na qualidade de futuro governante. Então, isso tudo, talvez, eu concordo com o Paim, isso tudo talvez tenha confundido o eleitor. Alguns eleitores foram confundidos com isso e votaram, provavelmente, ali, na hora ali que eles foram colocar o seu voto na urna, apertar o botão de quem iriam eleger. Eu acho que isso aí, muitos foram de uma hora para outra, foram no instante ali da decisão, que eles acabaram, é o que tudo indica, né? Porque as pesquisas e aí as observações eram outras. E o radicalismo, Brambila, vindo do governo federal, já pelo menos indicou nessas eleições, em Porto Alegre, inclusive, né, que levou a Manoela quase em empate técnico lá, não sei qual é o percentual final, o resultado final lá, mas tu vê que em São Paulo também, né, trouxe o Boulos, né, que representa a esquerda radical, inclusive, lá. Então, isso aí tudo talvez isso tudo tenha sido um efeito desse radicalismo do governo federal, né, que esteja agora fortalecendo novamente a esquerda. Então, a esquerda deve ter voltado em vários municípios do Brasil, né,
E a tendência é que a esquerda volte, não se sabe quando, mas aos poucos ela vem a retomar o espaço perdido, mas eu acho que agora é hora de reflexão. Claro. E acredito, inclusive, que saímos vencedores como cidadãos, porque uma oposição forte, né, é essencial. E isso muito melhor, né, do que a direita, a esquerda sempre fez bem, inclusive em Caxias do Sul, né? Eu tenho essa experiência desde sempre aqui, que há uma fiscalização mais rígida das instituições por parte da esquerda quando está na oposição, né, aos governos. E até me permita contestar um pouquinho com relação a esse suporte que o Bolsonaro, não creio que esteja tendo, há muito fisiologismo no centro do país ainda, e Bolsonaro, na minha opinião, felizmente, né, é um ponto fora da curva, é um voto de protesto que foi feito naquele período ali, mas mais uma vez errado no Brasil. Não, mas o Centrão, né? A partir do instante que o Centrão se aproximou dele, agora, ele não queria o Centrão, mas agora ele se aproxima do Centrão, e esses partidos fazem parte do Centrão, né? O PP, o DEM, né? E o próprio MDB. Pergunto para vocês ambos, para o Paim, para ti, com esse resultado das eleições, como será o comportamento do Centrão em apoio ao governo federal agora, daqui para frente? O que vocês acham? Um pensamento pessoal meu. Né? Ou o presidente Bolsonaro ele se rende às pautas do Centrão de forma integral e faz todas as concessões que esse grupo político vai fazer com o resultado das eleições, que sai fortalecido, porque quem mais cresceu no país a nível de poder foi o Centrão. Né? O Bolsonaro, ele efetivamente, ele se alinha de forma definitiva, porque ele já é alinhado, apenas faz um discurso, vamos dizer assim, para ludibriar o senso e o pensamento comum. Né? E aí ele tem caminhado nesse processo. Veja, tinham 43 pedidos de impeachment sobre o presidente, né? Alguns deles, inclusive, justificáveis mesmo, e que seriam tranquilamente votados em outro momento político, e ele seria afastado. Eles foram todos arquivados pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara. Agora, até onde eu tenho conhecimento, parece que está sendo gestado um novo pedido de impeachment, né, por algumas instituições a nível federal. E o presidente Bolsonaro, para se manter no poder, ele terá que fazer não só concessões, ele terá que ceder tudo o que o Centrão solicitar. Porque se ele não fizer isso, ele em fevereiro ou março, se, por exemplo, entrar um pedido de impeachment com qualquer novo escorregão do presidente, né? E não precisa nem ceder ele muito, porque para bater nele basta olhar a questão dos filhos, a vinculação lá com a questão do Rio de Janeiro, com as milícias, essa questão toda, né? Os recursos financeiros, da compra dos apartamentos, essa questão toda, que são situações de crimes políticos, né, as rachadinhas, que esses sim são crimes políticos, não aquela questão da pedalada fiscal que afastou a presidente Dilma. Né? Eu até digo para o pessoal, fosse o presidente Lula no lugar da presidenta Dilma, não teria sofrido o impeachment por várias razões, né? Em função do processo construído das relações que tinha, e até se fosse adentrar o campo vamos usar aqui uma entre aspas, né, comprar os aliados, né, e aí não é um defeito ou uma virtude política de ninguém, muitas vezes pelo contrário, é um problema que precisa ser acabado no país, mas que ele começou lá com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele pagou, através do deputado Sérgio Cabral, R$200 mil para cada deputado que votasse a favor da emenda da reeleição que não existia. E ele vai ao segundo mandato na base de uma corrupção muito grande do Congresso Nacional. Então, veja bem, ou o presidente Bolsonaro vai fazer o jogo do Centrão desses partidos que estão aí, e que, aliás, no ranking dos partidos mais corruptos do Brasil, o PSDB ocupa o primeiro lugar, né? O MDB é o segundo lugar, o PP o terceiro lugar, o PTB é o quarto lugar e o PT só aparece em quinto lugar. Ainda bem que o meu partido, o PDT, não faz parte desse ranking. Mas se a gente for olhar nesse aspecto, a gente fica um tanto... Imagina um cidadão comum que não conhece os bastidores políticos. É uma confusão mental dos processos. Então, uma análise minha muito pontual disso
ou o presidente Bolsonaro cede a tudo que o Centrão quiser daqui para frente, porque criou uma força, ampliou a sua força política, ou ele acaba sofrendo um impeachment já em março, abril do ano que vem. Ele acaba respondendo ao processo de impeachment. Outro aspecto, nós estamos vivendo, muito embora não se falou nisso na eleição em Caxias, ainda um momento de muito extremismo político. As pessoas diziam, o Pepe é o melhor prefeito de Caxias, mas eu não voto no PT, eu sou contra o PT, eu sou anti-PT. E do outro lado, o pessoal do Bolsonaro radicalizando isso. O que aconteceu com o eleitorado? Não percebe que o campo que flutua ao redor do Bolsonaro está esse campo dos partidos do PSDB, PTB, do Adiló que venceu, né, as eleições. Esses partidos todos flutuam no centrão e ao lado do Bolsonaro. Então, isso ainda está acontecendo, né, sob uma névoa, mas acontece. Então, só que eu compreendo o seguinte, os radicalismos, os extremos, eles não contribuem nada para a evolução da construção dos partidos políticos, muito menos, como diria o Brizola, na construção de uma nação. Né? Nós temos aí problemas sérios para serem resolvidos e que não foram debatidos, né? E quando se entra em extremismo, tu não vai a lugar nenhum. E eu sempre digo que eu prefiro a pior democracia, e que acho que nós estamos vivendo talvez o pior momento da nossa democracia recente, e eu prefiro a pior democracia do que a melhor, né, das ditaduras. Eu vivi como jovem, com 14, 15, 16 anos de idade, com 16 anos de idade eu sofri meu primeiro ataque, vamos dizer assim, militar, para tirar um grupo de jovens que estava reunido aí na praça. Aos 19 eu sofri, depois que saí do quartel, né, a primeira detenção por militar politicamente, em 79, quando eu prestei serviço militar, foi o ano da anistia e a volta dos exilados políticos. Então, a gente viveu aquele momento de lutas pela Constituinte, né, para se fazer todo um processo de construção democrática no país, e hoje talvez a gente viva até um período pior do que certos períodos da ditadura, que é um período de extremismos, né, e trazidos por quem? Por quem está na presidência da República por uma série de fatores. Primeiro, por um golpe político impetrado pelo vice-presidente Michel Temer na sua presidente de chapa, né, sua companheira de chapa. Então, é um golpe político que se orquestra ali, muito embora os outros dizem que não, né? Mas um golpe político na democracia, não é um golpe político no PT, não é um golpe político na Dilma, é um golpe político na democracia brasileira. Da mesma forma que eu acho que foi um golpe político na democracia caxiense. Quando nós perdemos, fomos herdar 4 anos atrás pelo Guerra, o Guerra tinha que ser derrotado ou vitorioso nesta eleição pelo voto popular. Ele não cometeu crime nenhum, o processo de impeachment dele está escrito, ele cometeu uma infração político-administrativa. Isso é a primeira vez que ocorre esse termo no juridiquês brasileiro. E aí se banalizou, né, rapaz? Oi? Aí se banaliza, né, e vamos trazer o Aquilino para esse diálogo, justamente, se observa que você colocou bem, alguém com mais traquejo na relação com o parlamento não cai tão facilmente, nem o Collor teria caído, todos que brigam com o parlamento caem, porque a gente ainda está numa dificuldade muito grande nesse sentido, né? E até a pergunta que eu faço para ambos, né? E também como será essa relação do Adiló com o Parlamento Caxiense agora, né? Nós temos ainda 10 minutos de programa. Eu acho que ele não, Brambila, eu acho que o Adiló não vai ter problemas maiores com o Legislativo Caxiense, até porque essa base de partidos que apoiou a candidatura de Adiló no segundo turno, na verdade, que tem a maioria no Legislativo, a não ser o Novo, que não quer se misturar, quer seguir o estatuto, tudo mais, tal, tem 2 vereadores, mas o PT tem 3 eleitos, é isso? E, na verdade, o restante deles são todos apoiadores do Adiló no segundo turno. Eu acho que, inclusive, o Adiló também tem um diálogo. A gente não pode, né, achar que é um prefeito que não tem. Ele tem um diálogo, tanto que ele veio do Legislativo Caxiense, né, como vereador, na qualidade de vereador, agora se torna prefeito. E um fato até importante ressaltar, mencionar, que são
as duas últimas eleições, a passada e a essa, né, os prefeitos eleitos foram ex-vereadores, né? Eles já saíram do Legislativo caxiense e foram eleitos vereadores, que é o Guerra e o Adiló. O Alceu também era vereador, mas ele foi, primeiro, 2 vezes vice-prefeito. Foi um pouco diferente. E agora nós temos uma quebra dessa sequência de pessoas, assim como se chama, são nomes fortes, nomes que já tinham concorrido várias, que nem, por exemplo, o Sartori concorreu 3 vezes antes de ganhar a 4ª vez, foi aonde ele ganhou a primeira vez. Terceira vez, certo. E na primeira vez ele ficou em 3º e 4º lugar, né, e assim vai. Então, e já era um nome forte em Caxias, porque ele, né, já era deputado e tudo mais. O próprio Rigoto concorreu duas vezes, né? 2 vezes, foi derrotado em 88 e 95, né? 96. Mas tu vê que a política local tá elegendo vereadores para prefeito aqui, numa cidade de 550 mil habitantes, onde tem 23 cadeiras de vereadores. Então, os vereadores agora, na verdade, é uma vitória para o Legislativo caxiense, não deixa de ser, porque eles mesmos estão entendendo, olha, não é tão difícil chegar lá. É só ter um trabalho, é só ter uma construção de um nome, é só ter uma coligação forte, e eu sou eleito prefeito. Eu me sinto, né, de vereador a prefeito. Tu vê que a Paula veio também do Legislativo vice, né? Então, já no primeiro mandato dela de vereadora, ela já se tornou vice. Então, agora a questão isso é devido a quê? A falta de lideranças, né, que não são vereadores, que são deputados, que vêm aqui, vencem a eleição. Era assim. O próprio Pepe, né, foi deputado estadual a primeira vez, é isso, né? Depois ele veio, o Sartori também, depois foi federal, veio e venceu a primeira vez. Mas quem ganha com isso é a democracia. Agora, uma questão que é importante te colocar para os teus espectadores, inclusive, para o teu público, assim, agora resta, com essa nova renovação na Câmara, que é um pouco mais de 50%, resta saber agora quais os resultados dessa renovação, se realmente vai mudar tanto para Caxias, né? Se realmente esses projetos dos outros candidatos, por exemplo, Vinícius tinha projetos importantes na área de urbanismo, na questão da regularização fundiária, o próprio... outros candidatos ali que apresentaram, o próprio Búrico apresentou também alguns temas importantes, e assim como os outros também. Algumas ideias podem ser aproveitadas, porque Caxias do Sul precisa agora de uma nova estrutura, para não só no Legislativo, como no Executivo. Porque tem que resgatar esses anos todos perdidos, os últimos anos aí, e o Legislativo tem que trabalhar junto com o governo municipal. Sim. Eu acho que agora é uma hora de diálogo e trabalho e construção. Eu acho que o Adiló vai conseguir fazer essa transição de maneira perfeita. Aquele no Tala Santa Neto, pois não. Aí, só para a gente contextualizar aqui, para que nós estamos chegando no finalzinho do programa, então vou te passar a palavra, mas já encaminhando uma breve conclusão, por gentileza, também, o PDT vai se reconstruir, como será o comportamento geral, né? Agora, a partir desse momento, e também com a tua participação já, considerando já quase uma despedida, meu amigo. Para mim, assim, eu acho que a gente vamos ter que conversar mais profundamente. Eu acho que tem muito pano para manga para se dialogar com relação a esse processo que está acontecendo daqui para frente. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Câmara de Vereadores, eu acho que o Adiló vai viver um ano de núpcias, de lua de mel com a Câmara de Vereadores. Ele conhece bem o Legislativo. Eu fui diretor lá da Câmara, a gente sabe como é que isso anda. Acredito até que ele deverá ter, porque tem um acordo lá na Câmara que os partidos com os maiores números de vereadores ocupam a presidência da Câmara revezadamente. Se esse acordo se mantém ou não, porque tem uma ampla renovação da Câmara, nós vamos já ver agora na virada do ano com a eleição da mesa diretora. Mas se manter os acordos que existem lá,
Creio que talvez o ex deverá ser o presidente no primeiro ano, que é do PTB e da coligação do Adiló. Creio que, de repente, o PT vai ficar com o segundo ano, aí depois tem o PSDB e tem o PSB, que fizeram 3 vereadores, que são os partidos que têm 3 vereadores nas bancadas, 1 ano para cada um. Isso se mantém, não se mantém? Vai ser quebrado isso? É um aspecto que tem que se olhar agora no início, né? Eu acho que o Adiló não vai ter problema na Câmara de Vereadores, mesmo com os partidos de oposição, mesmo com a bancada do PT, né? A vereadora Denise é uma vereadora experiente, os outros 2 jovens são jovens capazes, experimentados, mas que vão nos seus movimentos sociais, mas que não têm experiência na Câmara e acho que eles vão se pautar ali com a orientação do partido, que é um partido que tem toda uma tradição, né? Mas quero fazer uma consideração e uma provocação, Brambila, né? Para me despedir. Assim, eu fui um defensor, cheguei a dar entrevista para a minha emissora da capital no início do ano. Eu era defensor de que essas eleições não deveriam ter ocorrido. Nós tivemos um problema extraordinário a nível mundial com a pandemia. Hoje, inclusive, nós estamos vivendo o pior momento no Estado, está sendo vivido justamente nesse final de semana das eleições, né? E eu defendi a tese de que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores deveriam ser prorrogados. Como não se podia fazer mobilização popular, então não tinha como se fazer mobilização de massa da população na rua, em função da pandemia, né? Mas a própria pandemia era uma oportunidade extraordinária que foi perdida pela população brasileira para fazer o alinhamento das eleições de vereador a presidente da República, que é a tese que eu defendo. Outra coisa é que a mudança da legislação eleitoral impediu a coligação nas proporcionais. Impedindo a coligação nas proporcionais, não se consegue ampliar também a coligação nas majoritárias. Então, ela se restringe ao partido do candidato majoritário e o vice, e os proporcionais não podem coligar entre si. Isso impede a formatação de 4 ou 5 partidos numa aliança em nome de um projeto. Então, os projetos foram fragmentados. Um grupo político que hegemonizou Caxias durante muitos anos tinha 10 candidaturas, né? E isso tem um efeito, e vai ter um efeito em todos os partidos. Então, eu quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição do amigo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar pela frente durante esse ano, porque muita coisa política vai acontecer no ano que vem, e acho que nos primeiros 6 meses, inclusive. Perfeito. Quando eu guardei o meu título e a minha carteira de identidade hoje, que eu só tiro porque eu uso de motorista, guardei o título e a identidade e disse até daqui a 2 anos, porque estamos sempre em campanha, né? Concordo com o alinhamento necessário, né? Isso é importantíssimo, né? E também a influência da pandemia foi muito inesperada, mas com certeza teve sim influência neste pleito. Muito obrigado, Aquilino Dalla Santa, foi um prazer, meu amigo. Obrigado, Brambila, e olha, muito te agradeço e te parabenizo pelo teu programa, e assim, eu acho que a importância dessas colocações e do teu espaço é muito importante para todos que nos ouvem e nos acompanham, né, que, na verdade, a gente faz a nossa contribuição dessa forma. Obrigado. Legal, falaremos mais. Eu que agradeço. Alfredo Paim, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, à disposição do amigo, sempre que entender necessário que a gente possa, de alguma forma, contribuir, estamos à tua disposição. Legal. Estamos encerrando mais uma edição do Sabe Caxias nesta segunda-feira com análises políticas, né, profundas, importantes. Não se pode discutir tudo de uma cidade, de um histórico político em 50 minutos, é claro. Então, portanto, ficam as reticências. Sabe Caxias volta amanhã às 10h15 com mais assuntos de seu interesse. Curta, compartilhe. Vem aí o Lance Esportivo. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e